Olá, são 8 horas em Brasília. Eu sou Sandra Amaral e você acompanha agora, ao vivo, mais uma edição do Câmara Hoje. Você vai ver que a Frente Parlamentar pela Reforma Administrativa apresentou nesta quinta-feira sugestões de mudanças na proposta enviada pelo governo. O presidente da Câmara e o ministro da Economia participaram dos debates. Na comissão externa que acompanha as queimadas nos biomas nacionais, religiosos pedem uma brigada permanente para o Pantanal, que arde em focos de incêndio. Semana sem votações no plenário da Câmara. E nós vamos saber por quê. E as torres do Congresso Nacional receberam o símbolo da luta contra o câncer de mama em mais uma ação do Outubro Rosa. Agora no Câmara Hoje. A Frente Parlamentar pela Reforma Administrativa promoveu o evento nesta quinta-feira para divulgar a agenda legislativa para a reforma. Além de sugerir mudanças nas propostas enviadas pelo governo, eles defendem a aprovação de projetos que mexem com as carreiras dos atuais servidores públicos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, participaram. Eu converso agora com o repórter Cid Queiroz, que acompanhou o lançamento da agenda e está no Salão Verde da Câmara. Boa noite, Cid. Boa noite, Sandra. A coletiva terminou agora há pouco, né? E a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi para demonstrar compromisso e sintonia, tanto do Executivo como do Legislativo, com a reforma administrativa. O presidente Rodrigo Maia estava no Rio de Janeiro e fez questão de vir direto a Brasília para participar do lançamento dessa agenda, a agenda parlamentar da Frente Parlamentar. O ministro Paulo Guedes chegou no horário que estava marcado, que era 5h30 da tarde, teve que esperar uma meia hora, uns 40 minutos, demonstrando assim toda essa sintonia que eles estão querendo demonstrar com isso. Sintonia e compromisso, mas o presidente Rodrigo Maia sublinhou durante essa coletiva que a reforma administrativa é urgente, mas não é preciso ter pressa. Ele é a favor de que haja um diálogo com os vários setores envolvidos, né? E questionado se essa reforma pode atingir os atuais servidores, como essa frente parlamentar está propondo que seja aprovada, ele disse, olha, às vezes a gente quer avançar para uma coisa e a gente paralisa esse debate. Ele defende que haja que chame os poderes para discutir e que a reforma administrativa seja feita para todos os poderes e não apenas para um ou outro poder, né? Nós estivemos acompanhando a reportagem aí e vamos ver o que eles falaram durante essa entrevista. Segundo seus idealizadores, propor mudanças na proposta encaminhada pelo governo com o objetivo de modernizar o Estado, melhorar a qualidade do serviço público e valorizar os bons servidores. O presidente Rodrigo Maia e o ministro da Economia, Paulo Guedes, participaram do lançamento. Eu já tenho conversado com os líderes para que a gente possa iniciar nas próximas 2, 3 semanas o trabalho da comissão especial, que seja a sua instalação pela Câmara ou que seja por decisão do presidente do Congresso, uma comissão mista. Nós não estamos aqui para ter exclusividade nem protagonismo. Nós queremos a união de esforços do Parlamento, junto com a equipe econômica, junto com o presidente da República, para que a gente saia desse processo urgente, sem assodamento, sem pressa, com um olhar para o futuro, onde o servidor público esteja valorizado e, principalmente, onde o serviço público que atende ao cidadão seja de qualidade. Estamos juntos pelas reformas. O Brasil está acima de quaisquer diferenças que possamos ter, que são pequenas, têm sido muito pequenas nossas diferenças. Então, eu quero aqui agradecer sempre o apoio do presidente Rodrigo Maia, desde o primeiro dia de governo, tem levantado essa bandeira de reformas, nós estamos juntos pelas reformas, eu representando também o governo Bolsonaro, que é um governo de transformação do Estado. Nós vamos seguir nessa linha de transformação do Estado e vamos estar trabalhando juntos nessas reformas. Entre outros pontos, a Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa pretende incluir nos debates a regulamentação da demissão de servidores por insuficiência de desempenho e a aplicação do teto salarial dos servidores para as verbas remuneratórias, hoje excluídas desse cálculo.
como horas extras e participação em conselhos. Com essas medidas, eles pretendem incluir os atuais servidores na reforma administrativa em discussão no Congresso. Nós já temos um teto de salário, por exemplo, que são R$35 mil. Tem gente que ganha muito mais do que isso e nós sabemos. Então, isso não é direito, isso é privilégio. Férias de 60 dias não é isso que diz a Constituição e a CLT. Tem gente que usufrui das férias de 60 dias. As promoções automáticas na carreira também a Constituição colocou que nós temos que fazer a regulamentação da avaliação de desempenho. Isso não foi regulamentado, culpado o Congresso Nacional, para que pudesse condicionar essas promoções à avaliação de desempenho. A gente precisa modernizar a estrutura organizacional, a gestão por resultados dos governos brasileiros e temos proposições nesse sentido também que vão vir num segundo momento de propostas da nossa agenda. Parlamentares que defendem os servidores criticaram a proposta. A proposta de reforma administrativa enviada pelo governo é uma tentativa de desmonte do Estado brasileiro. Primeiro porque ataca a garantia democrática da estabilidade do serviço público, que é a nossa principal arma contra o apadrinhamento político nas repartições, contra o velho patrimonialismo, que é uma doença do sistema político e do Estado brasileiro há tantos anos. Padres, pastores e representantes de órgãos ligados a direitos humanos foram ouvidos nesta quinta-feira na comissão externa, que acompanha as queimadas nos biomas nacionais, neste momento concentradas no Pantanal. Eles pedem uma brigada contra incêndios que fique o ano inteiro na região, como mostra a repórter Mariana Monteiro. Dom Juventino Kesterin chegou em 1968 ao Pantanal. Hoje representa a diocese de Rondonópolis e Guiratinga, em Mato Grosso. Ele disse perceber que as nascentes dos rios estão cada vez mais secas. Na nossa região é o Rio Vermelho, o Rio São Lourenço e o Rio Itiquira. Basta dizer que os 3 rios estão praticamente secos. Então isso já causa todo um impacto muito grande. Há aqueles que fazem análises de que se não houver algumas ações mais concretas em relação à água, dentro de 20, 30 anos, esses rios se tornarão pequenos riachos que vai num cano de PVC na época da estiagem. O padre Marco Antônio de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, quase divisa com a Bolívia, lembrou que ribeirinhos e indígenas já estavam naquela terra antes da chegada dos bandeirantes e que eles não têm interesse em causar queimadas. Ao contrário, preservam o bioma. Então o fogo aqui tem 2 destinos bem certos. Limpar a área para ficar, para posteriormente eu ocupar ou poder pagar, poder usar posteriormente e expulsar as comunidades nativas. O que adiantou nós criticarmos o país vizinho pelas queimadas e a caça predatória de jacaré, se nós dizimamos espécies que ainda não tinham sido nem catalogadas? O fogo também tem sido usado como arma contra essas comunidades, como arma para expulsar povos indígenas dos seus territórios, para expulsar populações do campo. Enquanto a gente tem aí diversas comunidades com processos de regularização fundiária parado, está no INCRA, 180 áreas que poderiam ser desapropriadas, regularizadas para as populações viver com condição de vida, enfrentar todo esse momento tão difícil. E não, essas áreas estão em disputa, e comunidades sendo queimadas suas casas, comunidades sendo destruídas suas roças com fogo. Quase todos os convidados desta quinta-feira fizeram uma mesma reivindicação. Uma brigada de incêndio que fique no Pantanal o ano inteiro. O pastor Teobaldo Viter, que trabalha no Pantanal há mais de 30 anos, fez várias críticas e terminou falando da presença de Deus na natureza. E por quanto tempo a terra vai nos aguentar? Onde está Deus? Deus está sofrendo junto. Ainda essa madrugada que eu tenho uns pássaros aqui, eu moro quase no centro de Cuiabá, com aves com cantar diferente. Passada a meia-noite, eram aves do Pantanal que vinham se abrigar aqui. O Santo Padre, o Papa João Paulo, nosso querido Francisco, não é? Como ninguém tem dito
que não é mais possível a gente viver alheio a essa dimensão de saber que a terra nos habita e nós a habitamos. A coordenadora da comissão aproveitou a presença dos dirigentes religiosos para fazer um pedido para quando seu relatório estiver pronto. Se a CNBB fizer o pedido, será muito bem-vinda uma carta do Papa para este nosso relatório, para essa nossa divulgação pública. Críticas a decisões recentes do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, e as mudanças promovidas pelo governo na composição do órgão marcaram o debate virtual promovido pela Frente Parlamentar Ambientalista na última quarta-feira. O repórter Dorivan Lima acompanhou. A Frente Parlamentar Ambientalista fez um simpósio virtual nesta quarta-feira com especialistas e representantes de entidades de preservação para debater decisões do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Os participantes condenaram medidas aprovadas pelo CONAMA no final de setembro. É o caso das resoluções que acabaram com a necessidade de licenciamento para atividades de irrigação e que permitiram a queima de resíduos de agrotóxicos. Todos nós sabemos, né, como essa queima desse tipo de substância representa um grande risco, né, para a saúde humana e para o meio ambiente. As atividades de irrigação para o agronegócio significam nada mais, nada menos que 70% do uso da água potável no Brasil. O CONAMA também revogou medidas anteriores que fixavam áreas mínimas de proteção para manguezais e restingas e para as margens de reservatórios de água artificiais. Retirar a proteção das restingas e os critérios de proteção de APPs no entorno de reservatórios é lançar esses compartimentos ambientais à mera sanha especulativa. A raiz do problema para os ambientalistas é o decreto editado pelo presidente da República no ano passado, que alterou a composição do CONAMA. Uma ação contra o decreto será decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Se a ação que está com a ministra Rosa Weber, que trata da configuração do CONAMA, que alterou a correlação de forças, validar essa composição que está aí hoje, nós vamos estar numa situação completamente enfraquecida. A Frente Parlamentar está em contato com a ministra Rosa. Evidentemente, tanto as entidades da frente como os parlamentares, os partidos, dependendo da ação, né, a gente tem feito esse diálogo, entendeu, para poder esclarecer dúvidas, inclusive, para os ministros. O representante da Frente Parlamentar da Agropecuária para questões de meio ambiente, deputado Zé Vitor, nega que o papel do CONAMA tenha sido enfraquecido e disse que as decisões tomadas em setembro corrigiram resoluções do Conselho que estavam ultrapassadas diante do Código Florestal ou não faziam sentido do ponto de vista técnico. Especificamente essas que tratavam dos manguezais, das restingas, elas já estavam obsoletas, uma vez que o Código Florestal veio para pacificar toda essa questão. Eu não vejo necessidade de nós termos normas, resoluções ativas, sendo que a legislação trata de outra maneira, enxerga de outra maneira. As resoluções não faziam mais nenhum sentido. Quando questionado se o CONAMA tem enfraquecido, bom, eu acredito que na prática, em percentual, o CONAMA mantém a mesma representatividade. O que é importante é nós separarmos aquilo que cabe ao CONAMA e aquilo que cabe ao Congresso Nacional, que legitimamente foi escolhido pela população para tomar as decisões e legislar. E a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar vai pressionar por aumento no orçamento do setor para 2021. O assunto foi debatido numa reunião virtual da Frente nesta quinta-feira. Em reunião virtual, a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar debateu os impactos do orçamento de 2021 no setor. Aristides dos Santos, que é o presidente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares, começou detalhando os prejuízos que as famílias tiveram no período de quarentena provocado pela pandemia de Covid-19. 51% dos agricultores familiares tiveram redução nas suas rendas, perdendo em média 35% da renda que habitualmente essas famílias tinham, né? Como eu disse, segundo dados do próprio IBGE. E essas perdas variam. Por exemplo, se você pega o setor de hortaliças, 70%.
queijo e derivados, 42%, frutas, 35%, carne, 32%, leite, 25%. Ou seja, né, a média geral aí na comercialização foi em torno de 40%. Além dos prejuízos causados pelo isolamento social neste ano, a agricultura familiar vai perder dinheiro do orçamento do ano que vem. Os cortes chegam a 270 milhões de reais, como disse Heitor Chu, o deputado que é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, lembrou que o setor depende das políticas públicas e fez algumas perguntas. Da onde vamos ter recursos para manter o INCRA funcionando? Para fazer o ITR, Cadastro Ambiental Rural, o pagamento de serviços ambientais, o Programa de Aquisição de Alimentos, a merenda escolar. A Conab, por exemplo, terá recursos para os estoques reguladores? Representantes da agricultura familiar que participaram da reunião virtual pediram aos deputados a derrubada do veto do Executivo a 2 projetos aprovados pelo Parlamento. O 735 destinou um dinheiro às famílias que tiveram que se isolar em razão da pandemia do novo coronavírus e não puderam comercializar a produção. E o PL 873, que faz alterações na lei do auxílio emergencial e impede a suspensão de benefícios previdenciários e assistenciais para idosos, pessoas com deficiência ou enfermidade grave enquanto durar a pandemia de Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro barrou as 2 leis. E no plenário da Câmara não houve votações esta semana. Sobre isso eu converso agora com o repórter Lincoln Macário. Boa noite, Lincoln. Não houve votação de projeto de lei, mas nem por isso o plenário, essa questão no plenário deixou de ser importante, né? Justamente por causa da obstrução, né? Isso explica pra gente. É verdade. Não teve votação, mas não quer dizer que não teve notícia. Teve notícia sim, notícia importante. É bom, inclusive, que a gente explique o que é a tal da obstrução para quem nos acompanha, porque é algo bem comum, mas nem sempre vira notícia, porque nem sempre a obstrução funciona. E qual que é o objetivo da obstrução? Impedir justamente que a sessão avance ou que uma determinada matéria seja votada. Para entender rapidamente, o deputado, quando está em plenário, ele precisa estar em plenário, nesse caso, virtualmente, né, logado no sistema. Ele tem que votar sim ou não, mas ele pode optar por um terceiro botão, que é a obstrução, para dizer: estou presente, mas estou obstruindo porque não quero que essa sessão avance, que essa matéria avance. E aí nós tivemos, na verdade, 2 obstruções paralelas. Uma capitaneada pela oposição. Os partidos de oposição, PT, PSB, PDT, PSOL, Rede, todos eles que fizeram inclusive um anúncio antes da sessão, uma entrevista coletiva para dizer: não vamos votar nada e não vamos tentar impedir que se vote qualquer outra coisa enquanto não se trouxer à pauta a medida provisória 1000. E o que trata a MP 1000? Ela trata da renovação do auxílio emergencial, tão importante durante a pandemia, mas ela trata também da redução do valor de R$ 600 para R$ 300 reais, e a oposição quer que a questão seja votada o mais rápido possível para aproveitar inclusive esse clima eleitoral, essas discussões que ocorrem nas disputas eleitorais nos municípios, para botar pressão sobre os deputados para que o valor não seja reduzido de 600 para 300 como propôs o governo, e sim seja mantido em 600. A pressa é porque eles acreditam que antes da eleição, os deputados estarão mais suscetíveis a essa pressão popular. Por isso, eles exigem que a MP 1000 seja trazida à pauta o mais rápido possível. Sem ela ser votada, eles não querem que mais nada seja votado. Só que a oposição, em geral, tem 130, 135 deputados. Isso não é suficiente para evitar o quórum de 257 deputados necessário para uma votação, na metade dos 513. Só que aí veio uma outra obstrução, essa um pouco de surpresa, porque ela não foi anunciada previamente, e capitaneada pelos partidos de centro, né? O PP, o PL, o PTB, o Avante. Esses partidos, eles estão numa outra disputa sobre um outro assunto que envolve a Comissão Mista de Orçamento. E aí a gente precisa explicar que lá no começo da legislatura, no ano passado, todos esses partidos que têm alguma afinidade ideológica mais ao centro se reuniram num grande bloco, inclusive o bloco que elegeu o presidente Rodrigo Maia.
E estavam lá partidos também como o DEM e MDB. Esse bloco, como diz o regimento da Casa, tem o direito de indicar algumas presidências, de acordo com o seu tamanho, as mais importantes, e sem dúvida a comissão mais importante é a Comissão Mista de Orçamento. Lá naquele momento o acordo encaminhava para que a presidência ficasse com o DEM, só que depois disso, já durante a pandemia, o DEM saiu do blocão. E aí fica aquela disputa de narrativas, a quem pertence a presidência da Comissão Mista de Orçamento. O Partido Progressista, o PL, que são as grandes lideranças desse bloco, por serem os maiores partidos do bloco que permaneceu, dizem que a indicação pertence a eles. O Democratas exige o cumprimento daquele acordo fechado ali mais ou menos em fevereiro. E está dado impasse, enquanto não se constrói um acordo. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, que é o responsável por mandar instalar a comissão mista de orçamento formada por deputados e senadores, não instalou a comissão, e é por isso essas duas obstruções paralelas que se somaram. E aí sim nós tivemos mais de 300 parlamentares em obstrução, a sessão caiu. É importante a gente dizer o que estava previsto votar nessa sessão. Tinham 4 requerimentos de urgência, que é aquela forma de tentar trazer diretamente para o plenário as matérias mais importantes, em que já exista pelo menos um acordo mínimo, né, em torno delas, ou seja, matérias com grandes chances de aprovação, que sejam de fato urgentes, em geral relacionadas à pandemia, e haviam 2 medidas provisórias, a 992 e a 993, e um projeto de lei que é o que busca estimular o transporte de cabotagem, o transporte pelos portos, mas esse gera algum impasse, talvez ele não fosse votado. A medida provisória 992 trata de financiamento para as pequenas empresas, há um grande consenso em torno dela, facilitar o acesso ao crédito por parte das pequenas empresas nesse momento de dificuldade, e a 993, a renovação de contratos temporários do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Matérias relativamente simples, sem grandes impactos, e aí os partidos encontraram a oportunidade de mandar esses recados mútuos, né? A oposição mandando um recado para o conjunto da Casa que vai atrapalhar o quanto puder até trazer à pauta a medida provisória 1000, a medida provisória. E é importante dizer que, apesar de ser a oposição, ela conta, sim, com alguns deputados que são mais alinhados com o governo, mas que concordam com a manutenção do auxílio em R$ 600. Então, é um movimento um pouco maior do que os 130, 140 deputados da oposição. E há esse movimento também por parte dos partidos de centro, envolvendo uma disputa legítima em torno da comissão mais importante, e é bom a gente ressaltar. Por que a CMO, a Comissão Mista de Orçamento, é tão importante nesse momento? Porque ela vai debater a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um rascunho, ela dá ela guia a construção do Orçamento Geral da União, e depois a própria Lei Orçamentária Anual. E nessa discussão de lei orçamentária anual tem uma discussão muito importante, que é a renda mínima, a renda cidadã, a renda Brasil, que seria uma ampliação do Bolsa Família e uma forma de garantir um socorro maior à população mais pobre nesse momento que o auxílio emergencial se encerra, porque ele não pode ultrapassar o ano de 2020. 2021 a gente tem que ter um outro plano para socorrer essas pessoas. Falei demais, mas acho que expliquei direitinho. Perfeito, o que aconteceu. Né? Muito obrigada por esclarecer, né, por nos mostrar os bastidores aí do que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados e também explicar a importância das comissões, da obstrução. Muito obrigada pela entrevista. Uma coisa interessante a contar, né, Fran, é que o deputado não pode obstruir faltando. Se ele não está lá para registrar a obstrução, ele perde aquele dia de salário no seu contra-cheque. Então, por isso que existe esse mecanismo que, diga-se de passagem, regimental, né? É regimental e não existe só no Brasil. Praticamente todos os parlamentos do mundo têm, de alguma forma, com alguma diferença ou outra, o Instituto da Obstrução, que é legítimo. Obrigada. Muito obrigada, Lincoln. Boa noite para você. Boa noite, Sandro. Boa noite a quem nos acompanhou. E nós encerramos essa edição com um lembrete importante sobre a saúde das mulheres neste mês de outubro. O câncer de mama, um dos que mais matam atualmente, pode ser evitado com a prevenção e a informação, como mostra o repórter Cláudio Lessa. As torres do Congresso Nacional receberam a projeção da imagem de um laço rosa, que é o símbolo da luta contra o câncer de mama. A iniciativa do Ministério da Saúde é mais uma ação do Outubro Rosa, um movimento internacional que existe desde 1990 para o compartilhamento de informações e de conscientização para o controle da doença,
proporcionando assim um maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, de forma a contribuir para a redução da mortalidade. Cerca de 14 mil mulheres morrem todos os anos no Brasil por causa do câncer de mama, uma doença que pode ser evitada por meio de exames rotineiros. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se engajou pessoalmente na campanha e publicou uma mensagem no Facebook que diz, abre aspas, importante incentivar que mulheres conversem com suas filhas, mães, amigas, sobre a importância da prevenção e do autoexame. Vamos informar cada vez mais brasileiras e dar ainda mais visibilidade a esta causa, fecha aspas. Durante o mês de outubro, a Câmara terá postos de coleta para a doação de lenços e cabelos, além de promover debates e apresentações sobre o tema, para disseminar informações sobre os fatores protetores e a detecção precoce do câncer de mama. São 8h26 em Brasília e este foi o Câmara Hoje, com as notícias do dia aqui na Câmara. Você pode rever as reportagens na TV Câmara ou no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau.